Olá pessoal, agora vamos abordar a estrutura da revista, como pensar a revista e como desenvolver o processo todo, do início ao fim. Bom, vocês devem criar a maturidade de começar a pensar a revista como um projeto gráfico. Então, o que vem a ser um projeto gráfico? É nós olharmos para a revista como uma estrutura viva, ou seja, que tenha elementos gráficos formais, que exista dentro dela ergonomia, mas não aquela ergonomia tradicional que a gente está acostumado, é uma ergonomia visual. Então nós estamos olhando para essa revista para poder fazer a compreensão visual do todo. Tá? Então o primeiro dos elementos que a gente vai começar a trabalhar é o desenvolvimento da capa. Tá? Quais são os elementos obrigatórios para que a gente possa estar desenvolvendo uma capa? Eu peguei uma capa de uma das revistas que a gente tem já publicada no curso para a gente poder estar mostrando quais são os elementos obrigatórios dentro da revista. Bom, a primeira coisa que é imprescindível é que se tenha o logo da revista. Esse logo é o logo preto. Tá? Na pior das hipóteses, a gente poder inverter a cor dele. Onde está preto, a gente deixar branco, e o que é branco, deixar preto. Então, essas duas possibilidades é o que a gente vai estar trabalhando. Lembrando que todas essas marcas que vocês vão trabalhar vão estar disponíveis para vocês dentro do Moodle. A segunda questão que ela passa a ser obrigatória é o número da revista, o volume na qual ela faz parte, o ISSN, que é a publicação, para ter valor de publicação, e o CDD. Bom, vamos lá por parte. Esses três elementos serão fornecidos para vocês. Tá ok? Lembrando que o CDD 720 ele é específico do curso de arquitetura. O ISS ele vai ser desenvolvido, cada um dos alunos vai ter o seu próprio ISSN, tá? E assim como o número da revista e ano de publicação, isso vai fazer parte da informação que a gente vai estar passando. O que mais? Nessa revista, tá, contornando a logo do TFG, nós fizemos o quê? Uma borda comemorativa azul. Criamos um selo para falar que essa era a edição especial, que era a primeira edição que a gente estava fazendo. Então esse elemento surpresa é só em casos específicos, ele não existe. Então para vocês não vai haver essa flâmula azul em volta da logo da TFG. Bom, duas coisas que são importantíssimas que tenha na capa. O título do trabalho, caso tenha um subtítulo, também título e subtítulo, e a autoria do projeto. Então o nome de vocês vem na capa. Não há necessidade do orientador, mais nada, apenas essas informações, tá? O título, caso tenha subtítulo, e a autoria do projeto. Os dois últimos elementos que a gente precisa que tenha na revista é o logo do curso de arquitetura, é esse logo com o AU, não é aquela logo que tem o homem vitruviano, aquela é antiga, são de edições anteriores. A edição atual é essa, tá? E a logo da Unimar. Então esses são os elementos obrigatórios que existam na capa de uma revista de TFG do curso de arquitetura da Unimar. Então está aqui, ó, os elementos, todos eles mostrando para vocês, ó, esses são os elementos no fundo branco, e aí todo o restante daquilo que vocês possam estar trabalhando está dentro disso. À disposição, dentro da capa, vocês têm liberdade para vocês criarem, para vocês poderem estar buscando a melhor forma possível. Bom, capa. Capa tem que ter uma identidade visual. Eu peguei esse exemplo da revista Projeto, que é uma revista bastante familiar para a gente, para que vocês vejam, não importa quais são as chamadas que a gente tem. Quando a gente bate o olho numa revista Projeto, a gente sabe que é uma revista Projeto. É isso que a gente tem que trazer para dentro da nossa revista. Os exemplos que eu vou trabalhar nessa videoaula são de TFGs feitos por alunos nossos
e que tiveram mudanças. Por exemplo, olha esse feito pela Larissa Brito. Olha que bacana a chamada que ela está fazendo para essa capa da arquitetura social. Tá? Vitor Sotelo trabalha também a questão dos presídios, a arquitetura penitenciária. Tá? O Moisés Marques, videoprodução, que é a área dele. Felipe Barros trabalha a casa informatizada. Tá? Mesma coisa que é o lado da aproveitamento da energia solar da Ana. Então veja bem, eu vou estar utilizando alguns desses exemplos para que vocês mostrar o que tem de pró e tem de contra. Essa capa da Ana está linda, mas veja bem, ó, Ana Carolina Akemi Fukase. Por que Fukase caiu para baixo? Ela poderia ter trabalhado isso de forma orgânica em apenas uma linha. Tá? Então esses detalhezinhos eu vou estar mostrando para vocês para que a gente possa estar desenvolvendo. Tá? Tem esse da Isabela Monteiro, tá? Que está bem legal. Temos também o da Pamela. A Pamela mudou o formato. Todos os outros estão trabalhando no formato A4, formato tradicional, convencional de revista. A Pamela já muda, ela já joga para o formato A3. Nós vamos ver os prós e os contras de a gente estar trabalhando com formato diferenciado. O que mais? Uma das coisas que mais teve um detalhamento na qual eu não gostei muito nas versões anteriores. Deixa eu falar para vocês que é o desenvolvimento da ficha catalográfica. Ficha catalográfica é um arquivo que eu vou deixar ele pronto para vocês no Photoshop, que é só vocês chegarem e estarem inserindo os dados. Então, olha, qual é a expectativa que você tenha para um trabalho? É esse aqui, olha. O Érico foi um orientando meu em 2017, e a estrutura que a gente vê é essa, olha. É simples, a ficha catalográfica não é algo para crescer e aparecer. Tá? Eu coloquei essa referência maior para que a gente possa olhar, para a gente ver os erros que tem. Olha, veja bem, recuo das primeiras linhas, não há necessidade. Olha esse sem, esse aqui na frente. Nós precisamos tomar cuidado. Então o alinhamento aqui é um alinhamento à esquerda, perfeito? Então a gente não pode fugir desse alinhamento. Vamos ver, veja bem, a ficha catalográfica e a folha de rosto, elas fazem parte da mesma estrutura, tá? São duas folhas juntas. Então tá aqui, ó, ficha catalográfica e a folha de rosto. Bom, essa aqui, dessa aluna, eu não vou ficar falando, como eu vou estar comentando e falando detalhes, eu não vou falar quem é o aluno nessa questão, tá certo? Mas, ó, veja bem o detalhe. De cara tá faltando o nome do aluno na ficha catalográfica, tem que apenas que é orientanda da Mariana, mas falta o detalhe dela. O tamanho aqui está bem legal, mas o tipo de letra que ela escolheu, que é uma letra serifada, essa letra cheia dos detalhezinhos, não valoriza a apresentação dela. Olha esse, aqui já trabalhou, já valorizou a tipografia, uma letra moderna dentro de uma característica, mas olha o tamanho desse quadro, está quase caindo fora da página, então é muito grande. Então qual é o ideal? Que você não tenha esse contorno tão grosso e ele seja bem menor nessa estrutura que a gente está trabalhando dentro da página. Novamente aqui, ó, esse aqui já caminha bem próximo daquilo que a gente tem. Tem todos os detalhes, tem tudo aquilo que a gente precisa, tá? Mas poderia ser um pouco menor. O que é um pouco menor? Tá? Então eu estou colocando aqui um tamanho para vocês que seria o ideal dentro da página para ficha catalográfica. Então nós temos aqui a nossa esquerda, ficha catalográfica, a nossa direita, a folha de rosto com as informações da nossa revista. Tá? Ficha catalográfica ela está imediatamente atrás da capa. Então, na hora que você abre a revista, atrás da capa, ficha catalográfica. E a primeira folha que a gente tem é essa folha de rosto, que ela repete as informações que a gente tem do ISSN, do número da revista, o ano, tá? E o CDD. Vamos ver aqui outros elementos, tá? Uma outra forma.
Na forma 3, olha como fica grande, fica meio desproporcional, mas vocês podem estar trabalhando. É questão de gosto e opção individual de vocês. Nada impede que vocês trabalhem dentro da diagramação daquilo que vocês estão fazendo. Nesse caso, o autor, ele fez a escolha em estar criando e estar desenvolvendo, mas aqui dentro a gente vê aquele caso que nós vimos no exemplo de como não deve ser feito. Recuo na primeira linha, sem recuo na segunda e um recuo bem maior na terceira. Então está errado, devemos todos eles manter alinhado, mas já tem uma arte interessante. Veja bem, ó, nós temos a ficha catalográfica, a página inicial muito bacana, dentro de um projeto gráfico bem feito, só que lançado de forma errônea, tá? Desvaloriza o trabalho do aluno. Aqui a aluna veio e está propondo uma cara nova para esse processo. Eu acho bem legal. O que eu acho ruim, ó, a borda laranja que ela fez praticamente subiu no texto. Então, nós precisamos ter respiro. O tanto de respiro que a gente tem da faixa laranja até começar o texto, ele deve ser o mesmo que nós temos na lateral esquerda e o mesmo que nós temos na lateral direita. E o mesmo que nós vamos ter embaixo. Tá? Isso é ergonomia visual. Outros exemplos, essa aqui eu acho que ela já atende bem a proposta daquilo que a gente está fazendo. Eu gosto bastante desse formato. Tá? E esse para mim também eu acho que está bem agradável, bem dentro daquilo que está propondo a ser feito. A identidade visual de toda dessa revista, todinha, ela conversa de forma bem interessante com isso que está sendo apresentado. Bom, nós vimos capa, contracapa, que é a ficha catalográfica, vimos a folha de rosto e agora as informações que são obrigatórias, que toda revista tem por obrigação de ter. Tá? São os dados, as informações que a gente tem do reitor, vice-reitor, as pró-reitorias que a gente tem e do curso de arquitetura. Então, essas informações são obrigatórias de ter dentro da nossa revista. Assim como a estrutura acadêmica do curso. Como que ocorre isso? Quem que é o NDE? Quem que é o núcleo docente estruturante do curso? Então, aqui os professores, tá? No Unipex, toda a parte de pesquisa e extensão que a gente tem. A professora Valquíria à nossa frente. A CPA faz toda a nossa avaliação constante do curso, através da professora Andréia. E todas essas revistas, para que a gente possa estar trabalhando como publicação, ela tem uma comissão editorial, que sou eu, o Wilton, Sônia, a Valquíria e o Fernando Martins, que é o nosso jornalista responsável. Tá? E novamente volta a coordenação do curso de arquitetura, porque, volto a dizer, essas duas informações elas são obrigatórias de constar na nossa revista. Como que o pessoal fez? Dá uma olhada. Ó, essa é o que eu propus, aqui que começou a ser feito. Olha o tanto de informação que tem nessa página. Eu fico com preguiça só de começar a querer ler esse detalhe. Sem falar também que a letra serifada, ela é mais difícil de a gente poder estar visualizando. Então, apesar de ser um trabalho bem legal, que foi muito bem conceituado dentro do nosso TFG, eu acho que esse trabalho, nessa questão de ergonomia visual, ele deixa a desejar. Esse trabalho já fica bem mais interessante. O que eu noto aqui, tá? O distanciamento da logo para você começar. Aqui já está junto. O tamanho da Universidade de Marília. Então, olha, eu utilizo um tamanho aqui, outro tamanho lá. Poderia ter esses textos sendo trabalhados do mesmo tamanho, com o mesmo tipo de fonte. O que mais? Volto a dizer, olha, essa que tem o formato A3, está tudo carregado num canto e sobrando muito espaço. Ó. Então, se você pudesse trabalhar esses espaços, talvez de uma forma mais orgânica no meio de todo esse processo, essas duas folhas, você teria ela bem mais interessante. Mesma coisa aqui, olha o tamanho do texto desse lado
comparando com o texto desse outro lado. Olha, o nome da vice-reitora teve que voltar e cair para baixo. O pró-reitor teve que ficar em 2 linhas. Então, poderia perfeitamente ter reduzido o tamanho desses textos e todos eles terem ficado no mesmo espaçamento. Esse texto não está conversando com esse da direita, apesar de ser uma página graficamente bem trabalhada, bem resolvida. Aqui, olha, aqui nós já temos ela bem mais equilibrada, bem mais estruturada. Volto a dizer, pessoal, está tendo bastante informações para vocês, porque eu peguei de vários TFGs e estou trazendo para que vocês possam estar utilizando. Tá? Olha esse que bacana que ficou. Já tem uma leveza no olhar, já tem algo muito mais tranquilo da gente poder estar analisando. Tá? Olha esse aqui também, eu acho que está bem suave, bem tranquilo. Bom, todos os TFGs, eles têm que ter a informação de autor, orientador e banca. Como que deve ser feito isso? Através de imagens, tá? Nós devemos ter uma imagem, uma foto maior do autor do projeto, daquele que está defendendo o seu TFG, que é o aluno, o discente em maior destaque, coordenação e orientação num patamar um pouco menor e os 3 membros que vão compor a banca um pouco mais reduzido. O que o pessoal propôs nos anteriores? Eles não sabiam quem eram as bancas anteriormente, tá? Mas a forma correta de trabalhar é isso, ó. Um breve relato de quem que é o aluno, a orientadora, o coordenador. Ficou faltando colocar os 3 membros que fizeram parte da banca. Sotelo já propõe também aqui, ó, apesar de não ter o nome dele, do orientador e da coordenação, é interessante que tem embaixo, mas a proposta é essa, que você tenha um espaço previsto para que todos fiquem na mesma página. Psinelli também, mas olha o cuidado que você tem que ter. Ele trabalhou monocromático, tudo em tons de cinza. A hora que ele escreve o nome dele, ele coloca em cima da barra, da faixa cinza que ele fez, praticamente há uma dificuldade maior em se fazer a leitura sobre o nome dele. Outra coisa, o tamanho da imagem dele está menor do que a do Wilton e a minha nessa foto. Quem que é o personagem principal do TFG? O autor, o aluno. Então, sempre maior é a imagem do autor. Tá? Mais alguns exemplos, olha que bacana, a Bárbara já trabalhou de uma forma bem interessante. Acho legal esse espaçamento que ela está propondo. Tá? O Evandro trabalhou em igualdade, mas eu acho que é bem interessante. Talvez os textos serem menores, tá? Para que se possa depois estar colocando os componentes da banca. Bom, agradecimentos. Poucos foram os alunos que fizeram agradecimentos no TFG de 2019. Agradecimentos, ele pode ter vários aspectos. Primeiro, o aluno pode pedir para o seu orientador ou algum arquiteto que ele goste que faça um editorial falando a respeito do seu trabalho, daquilo que ele está propondo, em linhas gerais. Então, pode ser um editorial, como pode ser também uma dedicatória, um agradecimento, tá? A quem você agradece, a quem você dedica esse trabalho. Tá? Você pode estar trabalhando esses elementos de uma maneira bem tranquila, tá? Aos colegas, ao pai, à mãe, a Deus, todos eles fazem parte desses agradecimentos. Então, a gente tem uma estrutura bem interessante. Eu gosto muito desse que a gente está vendo agora, pela leveza. Ah, Fernando, mas a pessoa largou 2 folhas de A3 sem texto nenhum. Eu acho que ela teve bastante suavidade em querer propor esse detalhe. Se você acha que ela deixou muito espaço com essas 2 folhas, olha o que ela fez na sequência. Tá? Ela brincou com a ousadia gráfica e pura e simplesmente
brincou com o tema que ela estava desenvolvendo. O que é um adulto? É uma criança de idade. Tá? Então eu acho que é muito legal você dar esse tempo, esse respiro para o seu trabalho. Vemos também aqui outras formas de dedicatória e agradecimento, bem mais tradicionais, que eu gosto bastante desse formato. Olha esse, brincou de trabalhar de um lado com o outro. Então, esse espaço é um espaço que é muito legal, que eu acho que ele não deve ser deixado de lado. Várias pessoas deixaram, tá? Foram poucos as pessoas que desenvolveram os TFGs em 2019 que trabalharam com agradecimentos e dedicatórias. Então, temos aí alguns exemplos que a gente pode ver.